Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula trator para não sobrar pedra sobre pedra. Tema da aula 79, decisão nova sobre o indiciamento do delegado. Essa decisão vai chover na sua prova de delegado de polícia. Então pega o papel, pega a caneta para anotar. Antes de mais nada, já me segue aqui no canal do YouTube, já deixa o seu like no vídeo e já deixa o seu comentário aqui no chat. Coloca aí, eu vou virar trator. Eu vou virar trator. Se não colocar, não vai ser aprovado. Eu quero ver a obsessão, eu quero ver o sangue nos olhos, eu quero ver o espírito samurai, com a espada samurai, para não passar aperto na prova e para não sobrar pedra sobre pedra, para vencer a concorrência, para vencer a banca. Então, tem que ter sangue nos olhos. Coloca aí ou você não vai ser aprovado. Então, vou me apresentar aqui porque sempre tem pessoas novas na aula. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Thiago Garcia. Olha que bacana. Escolhi aqui essa foto, meu vadimeco, uma das minhas obras adotada lá no Supremo. Olha que honra, né? Na minha época de concurseiro, eu não tinha livro para estudar, quase passei fome, e hoje já estou com quase 20 livros escritos, e um deles tive a honra de ter ali no Supremo Tribunal Federal. Olha que bacana! Então, meu nome é Thiago Garcia, eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Também psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou com quase 20 livros escritos e um dos últimos foi lançado lá no STJ. Recebi a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas pelo Estado de São Paulo. E na minha época de concurseiro, eu consegui 3 feitos raros. Nunca vi ninguém que conseguiu isso até hoje. Fui aprovado para delegado na minha primeira tentativa, aos 24 anos, e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Já estou há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia. E, além disso, já estou há mais de um ano fazendo aulas aqui de graça, todo sábado, 11 da manhã, você encontra aqui uma aula especial. Se você não conseguir ver ao vivo, é só você ver a gravação, que fica disponível por 7 dias. As minhas aulas aqui são especiais para ajudar na aprovação, são aulas de milhões que você não encontra em nenhum outro lugar. Para receber o link das aulas, é só você entrar e permanecer na minha comunidade do WhatsApp. Meu Instagram, Delta Thiago, tá bom? Professor, em relação à sua mentoria, como que eu faço? Você pode e deve acessar o site Sorrei para você dar uma olhada lá. Sorrei, ó, Sohei, sorrei.com.br. Vai lá no site, que lá no site tem um conteúdo inspirador. Olha quantos aí aprovados para delegado. São muitos, né? São 14 anos de aprovação. Nem dá para colocar todos, porque são muitos. Colocamos apenas alguns no site para ilustrar, para te inspirar. Acessa lá o site para você obter mais informações. Ou você pode também mandar um WhatsApp 011 91089 9002, tá? Manda o WhatsApp lá para a gente conversar sobre a mentoria. Hoje em dia, o concurso de delegado virou um concurso profissional. Sem metodologia, sem tática, você não vai ser aprovado nunca. Só vai perder tempo e dinheiro. A concorrência, a nota de corte está muito alta. Tem que ter alguém para pegar na sua mão. Hoje em dia, a pessoa não consegue passar sozinha. É burrice ficar tentando inventar a roda se tem alguém experiente, qualificado, que pode pegar na sua mão para te conduzir rumo à aprovação. E é isso que eu faço lá na mentoria. Lá eu vou pegar na sua mão, eu pessoalmente vou te treinar para a gente acelerar a sua aprovação e você conseguir logo passar para delegado. Concursos de delegado estão chovendo,
Estamos esperando mais 8 editais agora para 2026. Não pare agora no final do ano. Para um pouquinho só para descansar, Natal e Ano Novo, mas você já tem que começar a pegar ritmo. Não dá para parar, porque senão você fica para trás. Então, é importante começar um plano concreto agora. Não espera a virada do ano para começar o plano, começa agora. E o melhor plano que você tem é entrar na mentoria para receber um treinamento qualificado para a gente buscar esse distintivo juntos em 2026. Beleza? Então é isso. Vamos para a nossa aula de hoje. Tema da aula: decisão nova sobre o indiciamento do delegado. Esse tema vai chover na sua prova de delegado de polícia, porque tem tudo a ver com a carreira de delegado de polícia. Como sempre, eu separei aqui em tópicos pertinentes para facilitar o estudo, para ficar algo bem didático. Bom, o tema é quentíssimo, porque indiciamento faz parte das principais atribuições do delegado de polícia. Faz parte da rotina, do dia a dia da delegacia. Então, com certeza, é um tema quentíssimo para cair na sua prova. Se você quer ser delegado, você tem que saber de A a Z indiciamento. Promotor tem que saber de A a Z denúncia. Juiz tem que saber de A a Z sentença. Então, se você não estudar direito isso, você não vai ser um bom delegado. Nem vai chegar a assumir o cargo, porque você não tem um conhecimento básico, tá bom? Bom, outro ponto importante que chama a atenção aqui é o seguinte: o órgão julgador. Nós vamos analisar um julgado de um tribunal superior, no caso, o STJ. Só isso aqui já é razão suficiente para você prestar atenção. Mas tem algo além. Além de ter sido um julgado proferido pelo STJ, que é um tribunal superior, que a gente tem que estudar para delegado, junto com o STF, dentro do STJ, quem proferiu a decisão que eu vou citar aqui, decisão nova, quentíssima, novidade, quem proferiu a decisão que eu vou citar aqui foi o degrau máximo do STJ. Foi a Corte Especial do STJ. Só para você entender a organização do STJ interna. Em relação ao direito penal, nós temos as turmas, que são duas: quinta turma e sexta turma. Acima das turmas, nós temos a terceira sessão. E acima da terceira sessão, que é ali o teto, nós temos a Corte Especial. Então, se é um julgado da Corte Especial, você tem que anotar, porque o examinador olha isso aqui e ele fala: eu vou perguntar isso, ele fica com aquele tesão de jogar isso aí para cobrar de você esse conhecimento diferenciado, tá bom? Então vamos lá. Indiciamento. O tema da aula de hoje é o indiciamento. Óbvio que nós não vamos estudar o indiciamento de A a Z aqui, porque aqui a gente vai abordar um ponto específico sobre o indiciamento, que é essa decisão nova do STJ, tá bom? De qualquer forma, nós precisamos lembrar o conceito de indiciamento para refrescar a memória e contextualizar. Professor, o que é o indiciamento? De forma bem simples, indiciamento é o ato por meio do qual o delegado de polícia indica determinada pessoa como sendo a responsável pelo crime, o autor do crime, o partícipe. Indiciamento, em resumo, é isso. O delegado, por meio da investigação, ele indica, de acordo com o conjunto probatório, que determinada pessoa, na visão dele, é o autor do crime. Isso que é o indiciamento. Professor, qual é a base legal do indiciamento? O indiciamento está previsto de forma expressa lá no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013, conhecida como Estatuto do Delegado de Polícia. Uma lei curtinha, mas importante, porque traz vários aspectos da carreira de delegado de polícia. E lá nessa lei, nesse dispositivo, artigo 2º, parágrafo 6º, diz o seguinte: que o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Não pode ser praticado pelo juiz, pelo promotor,
E eles não podem ordenar que o delegado também faça o indiciamento, porque o delegado faz o indiciamento com base na independência funcional dele, com base na convicção jurídica dele. Então é um ato privativo e exige fundamentação. O delegado não pode indiciar por indiciar, ele tem que fundamentar, expor as razões, os argumentos, a sustentação jurídica. Então é um ato privativo, fundamentado, no qual o delegado deve realizar uma análise técnico-jurídica do fato, indicando autoria, materialidade e circunstâncias. É isso que diz o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013. Professor, o indiciamento é um ato discricionário? E a resposta é não. O STJ já disse, o indiciamento não é algo discricionário, porque o delegado de polícia, ele depende de um conjunto probatório mínimo, ele depende de elementos mínimos de autoria, ele depende de indícios suficientes. Não é um ato discricionário que ele faz se ele quer ou não quer. Ele depende o quê? De ter essa sustentação. Bom? Outro ponto importante, qual que é a natureza do ato? O STJ proferiu o julgado já, dizendo que o indiciamento é um ato administrativo. E mais, o STJ também já teve oportunidade de fazer uma distinção entre suspeito e indiciado. São figuras diferentes. No começo da investigação, existe uma linha investigativa, uma indicação em relação a um suposto autor. Como é uma fase muito embrionária ainda, a investigação está começando, não tem elementos claros, não tem elementos mínimos. O indivíduo ali, o provável autor, é tratado como suspeito. Olha, ele é um suspeito. Ele foi visto no local do crime. É um suspeito. Não há ainda muitos elementos contra ele. Os indicativos são frágeis nesse momento. Depois que ele vira indiciado, aí sim, reunimos elementos suficientes para indicar que aquela pessoa é o autor do crime. Ele é o indiciado. Por quê? Porque foram colhidos, obtidos indícios nesse sentido na investigação. Então, a figura do suspeito não se confunde com a figura do indiciado. Indiciado pressupõe a existência de indícios mínimos para suportar essa etiqueta, esse rótulo de indiciado, autor do crime na visão do delegado. Já o suspeito, os indícios são frágeis ainda, não há elementos muito claros, suficientes. Então, o suspeito vem antes do indiciado, tá? Muito bem. Efeitos do indiciamento. Professor, quais são os efeitos do indiciamento? O indiciamento, ele produz vários efeitos. E aqui, como eu falei, não é uma aula específica para a gente dissecar o indiciamento, mas nós podemos lembrar alguns dos efeitos do indiciamento. E alguns desses efeitos são os seguintes. Nós temos o efeito, por exemplo, moral, porque causa um abalo psicológico, um abalo moral, um abalo emocional, quando o sujeito é indicado pela polícia, pelo delegado, pela autoridade policial, pelo presidente da investigação. Há um abalo quando esse presidente indica que fulano de tal é autor de determinado crime. Não há como não ter esse abalo. A mídia, os jornais, a imprensa vai indicar que aquela pessoa foi indiciada. Isso causa um abalo para o indivíduo, causa um abalo para a sua família, causa um abalo no seu trabalho. O abalo é inegável, tá? Os efeitos morais. Mas nós temos também os efeitos jurídicos do indiciamento. E um desses efeitos jurídicos, entre outros, porque nós temos outros, mas um dos efeitos jurídicos do indiciamento é o registro do indiciamento nos bancos de dados. Nos bancos de dados dos órgãos policiais, nos bancos de dados dos órgãos, dos institutos de identificação. Então, quando o sujeito é indiciado no inquérito policial, o delegado de polícia vai enviar a documentação para registro nos sistemas. E aí, a partir do registro nos sistemas, isso passa a constar na folha de antecedentes do sujeito. Sujeito fulano de tal
foi indiciado no inquérito tal, pelo crime tal, e aí os órgãos da persecução penal terão acesso a esses registros, tá? Então é muito comum o delegado realizar o indiciamento e aí a equipe, o escrivão, vai encaminhar esse registro, documentos necessários para o Instituto de Identificação, para registro no banco de dados, tá bom? Então esse é um dos efeitos também do indiciamento. Muito bem. Então, portanto, o indiciamento não é um ato de menos importância, porque ele causa efeitos. Indicar que alguém cometeu um crime é algo pesado, não é algo sublime, não é algo de menos importância. Bom, muito bem. Agora que nós já fizemos esse aquecimento, agora que nós já lembramos de algumas coisas, a questão que se coloca é a seguinte: professor, indiciamento e arquivamento do inquérito policial por extinção da punibilidade. Nesse caso, é cabível é cabível o cancelamento do indiciamento? E a jurisprudência do STJ entende que não. Não é cabível o cancelamento do indiciamento. Não é cabível. Professor, mas como assim? Imagine que o inquérito está tramitando. Só que esse inquérito ele não vai virar uma ação penal. Ele é arquivado. O Ministério Público se manifesta pelo arquivamento, porque verificou a existência de uma causa de extinção da punibilidade dentro desse inquérito. E aí a questão que se coloca: ora, se o inquérito foi arquivado por extinção da punibilidade, mas no decorrer desse inquérito o delegado de polícia indiciou o sujeito, é cabível o cancelamento desse indiciamento com base no argumento de arquivamento de extinção da punibilidade? O STJ diz não, não é cabível o cancelamento do indiciamento. Mas por quê, professor? Porque o STJ entende que se o delegado aplicou a lei, se o delegado, no momento do indiciamento, entendia que havia elementos mínimos de autoria e materialidade, o delegado seguiu a lei. No momento que o delegado indiciou, havia elementos mínimos, segundo o delegado, de autoria e de materialidade. E depois o inquérito é arquivado com base na extinção da punibilidade, não faz sentido cancelar o indiciamento. O indiciamento deve permanecer com seus registros nos bancos de dados, porque foi praticado com base na lei, naquele momento do indiciamento. Então, o STJ não aceita o cancelamento do indiciamento nesse caso. Outro caso interessante. Professor, e havendo indiciamento com absolvição do réu no processo penal, é cabível o cancelamento do indiciamento? E aí, sim ou não? É cabível? E a resposta, mais uma vez, segundo a STJ, é não, não é cabível. Mas por que, professor, se o sujeito foi indiciado no inquérito policial e se depois, durante o processo penal, na ação penal, ele foi absolvido, por que então deve ser mantido o indiciamento mesmo após a absolvição no processo penal? Porque o STJ entende que o raciocínio aqui é o mesmo. Ora, se na época do inquérito ele foi indiciado porque o delegado entendeu que havia elementos mínimos para indiciá-lo, o ato foi praticado com base na lei. Ainda que o sujeito, posteriormente, seja absolvido no processo penal, não é cabível o cancelamento do indiciamento anterior. Decisão do STJ. É a jurisprudência do STJ. Olha que interessante. Isso aqui vai cair para você desse jeito na sua prova. Tanto em questões de múltipla escolha, A, B, C, D ou E, como em questões estilo Sebrasp, certo ou errado. O examinador vai colocar assim: é correto afirmar que indiciamento, no caso de arquivamento do inquérito por extinção da punibilidade, deve ser cancelado. O examinador vai colocar que, no caso de absolvição do réu no processo penal, o indiciamento deve ser cancelado. E aí,
as pessoas vão cair na pegadinha, porque o camarada vai pensar assim, ué, se o sujeito foi absolvido no processo penal, não faz sentido manter o indiciamento dele. Vai lá e erra. Então, cuidado que aqui tem pegadinha. Tanto pode cair para você a sua prova objetiva, como também pode cair isso aqui na sua prova escrita. Imagina na sua prova escrita assim, ó. Disserte sobre as situações nas quais é cabível ou não o cancelamento do indiciamento. Olha que interessante. Pode cair assim na sua prova. Por isso que é importante ver a minha aula, porque só aqui na minha aula eu te passo todas as possibilidades que pode cair na prova objetiva, o que pode cair na prova escrita, o que pode cair na prova oral, tá? Então esse tema aqui é muito interessante. Cancelamento do indiciamento. Muito interessante esse tema. Muito bem. E agora nós temos que estudar o quê? Nós temos que estudar agora a decisão do STJ, proferida pela Corte Especial. Porque esses casos aqui são casos que já foram julgados pela jurisprudência do STJ. Agora, caso mais interessante, gigante, que é uma decisão, como eu falei, da Corte Especial do STJ, é o seguinte: inquérito arquivado com indiciamento baseado em provas consideradas nulas. Olha, isso aqui vai cair na sua prova. 1000 vão cair à sua esquerda, 1000 à sua direita, mas você não vai cair porque você é meu aluno, aluno trator. Olha que interessante. Já analisamos arquivamento de inquérito, indiciamento com extinção da punibilidade, com absolvição no processo penal, e essa aqui é uma terceira hipótese. Imagina o seguinte caso: está tramitando uma investigação policial, está tramitando um inquérito policial. E aí, na tramitação desse inquérito policial, o investigado impetra habeas corpus. E aí o Poder Judiciário determina o trancamento do inquérito policial. Arquiva esse inquérito policial. Ele não pode prosseguir, ele não pode continuar. Por quê? Porque os elementos, as provas que foram produzidas nesse inquérito são provas que o judiciário entendeu que foram praticadas, produzidas em desconformidade com a lei. Então, o judiciário reconheceu que essas provas do inquérito são nulas. E aí tranca o inquérito e arquiva o inquérito. Só que a questão é a seguinte: e se, com base nessas provas que foram consideradas nulas pelo judiciário, e se o delegado determinou o indiciamento com base nessas provas que foram consideradas nulas pelo judiciário? Como que fica essa questão? Olha que interessante. Muito interessante. E aqui, tá? Só para a gente lembrar. A doutrina faz aquela distinção. Olha, no inquérito, em regra, são produzidos elementos informativos, porque para ser prova, como regra, tem que ser produzida no processo, porque tem que ter contraditório para a defesa. Só que o STJ, em vários julgados, ele usa o termo provas, mesmo que se trate de produção dentro do inquérito policial. Só para deixar isso claro aqui, tá bom? E aqui, o que você responderia na prova? Olha que questão interessante. O STJ, a Corte Especial, entendeu que o inquérito policial no qual existiu indiciamento baseado em provas que foram consideradas nulas pelo Poder Judiciário, esse indiciamento deve ser cancelado. Aqui sim, aqui deve ser cancelado. Mas por que, professor? Vou explicar. Aqui é cabível. Sim, é cabível. Professor, mas por que aqui é cabível? Porque olha o raciocínio do STJ. STJ fala assim: a lei 12.830 de 2013, lá no seu artigo 2º, parágrafo 6º, essa lei diz que o indiciamento deve ter como base as circunstâncias, a indicação das circunstâncias, deve ter como base elementos de autoria e materialidade. Então, a própria lei exige que o indiciamento tenha como base
o suporte probatório mínimo, materialidade e indícios mínimos de autoria, indícios suficientes. E aí, se as provas que embasaram esse inquérito, as provas que davam sustentação para esse indiciamento, essas provas foram consideradas nulas pelo Poder Judiciário, o indiciamento deixou de ter base. Porque para ter indiciamento, depende do quê? De elementos mínimos de autoria e materialidade. Se esses elementos probatórios, o Judiciário disse, não valem, são nulos, tome o que suportava, o que embasava, o que fundamentava o indiciamento, contrariando a Lei 12.830 de 2013. Então, nesse caso, sim, o indiciamento deve ser cancelado. Olha que interessante, hein? Isso aqui vai cair na sua prova, meu filho. Então anota, pega, faça um resuminho, tá bom? Que aula foda, hein? Então é isso. Bora passar o trator e se preparar para a guerra com o Sorrei. E lembrando, já deixa aqui seu like. Quando terminar esse vídeo, volta aqui, deixa o comentário no vídeo, porque é importante para me manter motivado para fazer essas aulas para vocês. Então volta aqui, deixa um comentário. E se você quer acelerar a sua aprovação para delegado de polícia, entra na minha mentoria. 14 anos acelerando as aprovações de delegados no Brasil inteiro. Entra lá na minha mentoria, entra no site, no sorrei.com.br, ou você pode também mandar um WhatsApp para mim, 011 91 089 9002. Para de perder tempo à toa, para de gastar dinheiro à toa, vem comigo lá na mentoria, que eu vou pegar na sua mão para a gente buscar o seu distintivo de delegado juntos em 2026. Bora passar o trator. Valeu!